Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. A visão oferecida pelo Espiritismo sobre cada um de nós, nossas dores e sofrimentos, ultrapassa os conceitos dominantes das religiões tradicionais. Onde surge essa originalidade? Começa na afirmação da continuidade da vida após a morte e nos milhares de depoimentos dos que retornaram através de inúmeros médiuns para contar as surpresas diante das quais se viram. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista, ampliando a concepção da teoria da evolução do inglês Charles Darwin, apresentada no livro Origem das Espécies, publicado 2 anos após o Livro dos Espíritos. Nada está estático na construção da chamada universo. Em nosso caso, estamos em meio a um processo que objetiva nos levar à evolução espiritual através das vidas ou reencarnações sucessivas. Não somos eternos no planeta Terra, mudando para vários mundos quando alcançamos certo nível de progresso espiritual. Tampouco começamos neste planeta esta caminhada, mas sim em mundos ainda mais inferiores, física e moralmente. Cada existência de nossa alma em determinada expressão da forma é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se supondo umas às outras, jamais se confundem. A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas desde que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e a anular os efeitos da sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência nunca dorme. Na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação da matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável. Entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. O estado do espírito do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Passando o espírito esta primeira fase do seu desenvolvimento, numa série de existências que precedem o período a que chamamos humanidade. Nesses seres, o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a face da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Partindo desse pressuposto, podem ser explicadas as contradições entre o chamado selvagem e o civilizado. Criado simples e ignorante, o espírito está, em sua origem, num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Nem é feliz, nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade.
Desde que nada tem, nada pode perder, como nada pode retrogradar. Sua responsabilidade não começa senão no momento em que se desenvolve o seu livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e raciocinada. Conseguintemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho por onde se embrenhou. O chamado livre-arbítrio, então, não é atributo igual em todos. Tendo todos o mesmo ponto de partida, o que é conforme a justiça, o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira, nem depois da segunda encarnação que o espírito tem consciência bastante clara de si mesmo para ser responsável por seus atos. Não é senão após a 100ª, talvez a 1000ª. Dá-se o mesmo com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades, nem 1, nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. Ainda quando o espírito goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. É assim, por exemplo, que um selvagem que come com os seus semelhantes é menos castigado que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Sem dúvida, os nossos selvagens estão muito atrasados em relação a nós e, no entanto, já se acham bem longe do seu ponto de partida. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor dizendo, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. Só então é que começa a séria responsabilidade. O espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência não se faz senão aos poucos e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. O corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo até que, tendo chegado a manejar esse instrumento à vontade, a lhe imprimir sua vontade, o trabalho esteja realizado. Tendo-se depurado e experimentado suas sensações na Terra ou em globos análogos, está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Havendo-se elevado acima de todas as sensações corporais, não mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à corporeidade. É espírito e vive pelas sensações espirituais que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais. O espírito em seus primórdios na trajetória humana. Estúpido e bruto sente, contudo, a chamada divina em si, pois que adora um Deus que materializa consoante a sua materialidade. Nesse ser ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, para um estado menos inferior. Começa por desejar satisfazer seus apetites materiais e inveja os que vê num estado melhor que o seu. Assim, numa encarnação seguinte, ele mesmo escolhe, ou antes é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado. E sempre em cada uma de suas existências deseja um melhoramento material. Jamais se sentindo satisfeito, quer subir sempre, porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. À medida que as sensações corporais se tornam maiores, mais aperfeiçoadas, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então começa o trabalho moral e a depuração do espírito se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Ouço em palestras que assisto que as famílias consanguíneas, as identificadas pelo mesmo sobrenome, não são acidentes, mas o cumprimento de programas elaborados antes do nascimento de cada um dos seus integrantes. Isso procede?
No curso do tempo, as existências se intercambiam umas com as outras. Os companheiros do passado voltam a nós, reclamando o trabalho ou a pacificação, o reajuste ou a assistência que lhes devemos. O familiar portador de inquietação e de sofrimento é sempre a mesma pessoa que se desequilibrou à conta de nossos erros em épocas transatas e que exige reabilitação ao preço do nosso cuidado e devotamento nas áreas da existência física. Todo parente difícil é trabalho de amor ou reharmonização que a divina providência nos confia, a fim de que tenhamos o privilégio de transfigurá-lo em degraus de serviço e de luz, no rumo de nossa própria sublimação. Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. Divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. A ideia de família organizada nos moldes vigentes na nossa dimensão é indício de certa evolução espiritual. Quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer, com o dom de amar que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa senão no contato com outro ser, que demonstre plena afinidade, porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar, do ponto de vista do governo emotivo, solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela, naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina. Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial, em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hiperatrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida. Porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros, e toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta dos raios psicomagnéticos que lhes são necessários ao progresso. Diante disso, a família constitui-se num efeito das relações sociais além do que se imagina. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém, o espírito não é gerado pelo espírito porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena.
pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns dos outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se manifestam por suas aversões na Terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sente prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Há, portanto, duas espécies de família. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio de muitas migrações da alma. São as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Pelo dito, a reunião de espíritos em grupos familiares no plano físico tem sempre ascendentes espirituais como fator determinante. Os espíritos reúnem-se e formam famílias induzidos pela identidade do progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Diante dessas informações, a função da maternidade e paternidade implica em atribuições transcendentes. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nela se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização, a longo prazo, dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário domésticos em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai ou de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. É possível ter-se uma ideia de como são definidos os encontros e desencontros no âmbito da família consanguínea. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódio violentos e desejos de vingança insatisfeitos. Pela compreensão de que alguns têm, por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade. E, compreendendo os desastrosos efeitos das suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que, para chegar até Deus, há somente um caminho: a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com um grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso.
A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar. E principalmente amar aos que talvez lhe tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus e imploram aos bons espíritos para lhes dar força no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito encarna na família daquele a que detestou, pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo. Sua conduta nessa família dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sob a qual ele, às vezes, fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Lendo algumas obras mediúnicas, tem-se a impressão que os espíritos que as assinam são apologistas do sofrimento. Isso corresponde ao revelado pelo Espiritismo? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física objetiva o despertar da alma para os seus grandiosos deveres. Seja como expressão expiatória, ou como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. Daí a razão por que a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Jesus afirmou aos seus discípulos que a felicidade não é deste mundo. Isso significa que ela não existe na Terra? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhado pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe. Porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real. Pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre um elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva as personalidades espirituais a novos e mais sublimes horizontes na vida no infinito. Muitos perguntam por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana. O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo. A verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Canaã, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo ou na face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira.
Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, amor, encantamento e alegria. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado. Com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisamos compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura constante do mapa de serviços de cada um. Deve prestar uma tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso. Ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil. Porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Direto ao ponto em 1 minuto. Paz. Se provações te afligem, Deus te concede paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustenta a paz. Se te falta a esperança, te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove a paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia, Deus te mantém a paz. Emmanuel. Então, queridos amigos, tão difícil essa palavrinha tão curtinha, mas tão significativa. A paz normalmente costuma fugir das nossas mãos pelos dedos, porque em verdade a verdadeira paz está associada a tantas outras coisas que muitas vezes conseguimos em diversos setores, mas não a conseguimos em alguns outros. Por essa razão é que ela é tão fugidia e tão difícil. Mas não desanimemos, porque em verdade, cada vez mais e melhor compreendemos a realidade da paz e cada vez mais e melhor vamos entendendo que precisamos andar por caminhos mais retos, mais estreitos, mais sacrificiais, sem facilidades ou mordomias injustificáveis. Por isso, meus amigos, meus irmãos, não nos preocupemos se a paz está fugindo pelas nossas mãos, mas tenhamos a certeza de buscarmos o manancial inesgotável de paz que o nosso Pai nos mantém através de suas leis perfeitas. Adequamo-nos às leis do Criador e com certeza o Criador nos banhará com a sua paz. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.